Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos estudar um tema muito importante: as origens da humanidade. E como a história trabalha junto com outras ciências para compreender o passado humano, nós vamos aprender o que é interdisciplinaridade. Como a história dialoga com geografia, com arqueologia, com filosofia, com antropologia, as explicações sobre as origens da humanidade, o criacionismo, a evolução humana, os hominídeos, os homo sapiens. Então, pegue seu caderno e vamos começar dialogando com outras ciências. A história, ela não trabalha sozinha. Ela precisa de ajuda de outras áreas do conhecimento para entender melhor como os seres humanos viveram no passado. Isso é chamado de interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade significa a união entre diferentes ciências para estudar um mesmo assunto. Por exemplo, para entender como os povos antigos viviam, a história pode usar o conhecimento da geografia, da arqueologia, da filosofia e da antropologia. História e geografia. A geografia ajuda o historiador a compreender os lugares onde os povos viveram, o clima, os rios, as montanhas, as paisagens, o espaço ocupado pelos seres humanos, por exemplo. Muitas civilizações antigas surgiram perto dos rios porque precisavam de água para sobreviver. Sem a geografia, seria muito mais difícil entender como os povos organizavam suas vidas. A história e a arqueologia. A arqueologia é a ciência que estuda os vestígios deixados pelos seres humanos antigos. Esses vestígios devem ser ossos, ferramentas, vasos, pinturas rupestres, fósseis, objetos antigos. Os arqueólogos fazem escavações e analisam esses materiais para descobrir como as pessoas viviam antigamente. E graças à arqueologia que conhecemos muitos detalhes sobre os primeiros seres humanos. A filosofia, ela ajuda a história porque ela faz perguntas importantes sobre a existência humana, o pensamento, a sociedade, a vida em grupo, o comportamento das pessoas. Os filósofos refletem sobre o mundo e ajudam os seres humanos a compreender melhor sua própria existência. A antropologia, ela é a ciência que estuda as culturas, os costumes, as tradições, as formas de viver dos povos e ela procura entender como os seres humanos viveram em sociedade. A antropologia, ela mostra que diferentes povos possuem culturas diferentes e todas devem ser respeitadas. Uma das maiores perguntas da humanidade é: de onde viemos? Ao longo da história, diferentes povos criaram explicações para responder essa pergunta. Essa explicação pode ser científica, ou religiosa, ou mítica. Muitas vezes, muitos povos acreditavam que os seres humanos foram criados por divindades ou seres superiores. Essa explicação faz parte das religiões e dos mitos. Já o criacionismo, ela afirma que a humanidade foi criada por Deus ou por seres divinos. Cada religião possui uma própria forma de explicar a criação do mundo e da vida. Essas crenças são importantes para muitas pessoas e elas devem ser respeitadas. Já a ciência, ela busca respostas através de pesquisas, estudos e evidências. Os cientistas estudavam fósseis, ossos, objetos antigos e o DNA e vestígios arqueológicos. Segundo a explicação científica, os seres humanos passaram por um longo processo de evolução ao longo de milhões de anos. A evolução humana. A teoria da evolução afirma que os seres humanos mudam ao longo do tempo. No caso dos seres humanos, os vestígios de grupos participaram desse processo evolutivo. Os primeiros ancestrais humanos são chamados de hominídeos. Os hominídeos, eles apresentam características diferentes dos seres humanos atuais. Com o passar do tempo, ocorreram mudanças como desenvolvimento do cérebro humano, a capacidade de fabricar ferramentas, a postura ereta, o desenvolvimento da linguagem, e não existiu apenas uma espécie humana. Ao longo da evolução existiram diferentes grupos, como os australopitecos, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis, o Homo sapiens. Cada grupo possuía características próprias. Alguns viveram em épocas diferentes, outros chegaram até a conviver um com o outro. O Homo sapiens é a espécie humana atual, que é a que nós somos hoje. A palavra sapiens quer dizer homem sábio. O Homo sapiens desenvolveram as linguagens mais avançadas, organização social, arte, cultura, escrita. Essas habilidades ajudaram os seres humanos a transformar o mundo. Então, na aula de hoje, nós aprendemos o que a história dialoga com várias ciências, a geografia ajuda a entender o espaço, a arqueologia ajuda a estudar vestígios antigos, a arqueologia analisa a cultura e existem explicações religiosas e místicas e científicas sobre a origem da humanidade. A evolução humana aconteceu ao longo de milhões de anos. Os hominídeos fizeram parte desse processo e o Homo sapiens é uma espécie humana atual. Eu espero que vocês tenham compreendido
compreendido o nosso conteúdo e até a próxima aula. Tchau!